Bom dia, irmãos. Paz e graça, tudo bem? Tá trazendo aí uma breve mensagem, digamos que um devocional a respeito do pecado. Eu gostaria de estar indo em alguns textos, não tem um texto base específico, né? Mas eu gostaria de estar indo em alguns textos para que a gente pudesse chegar à visão bíblica a respeito do que é de fato o pecado. Muitas vezes a gente, assim como traz a lei de Moisés, a gente quer estabelecer o que é pecado, o que não é pecado, mas a gente esquece que quando Jesus ele vem, ele exalta a gravidade do pecado. Na lei, eles viam que se eles tinham como adultério o fato de se deitar com a mulher do próximo. Jesus ele fala, se no seu coração você olhar para a mulher do seu próximo com esta intenção pecaminosa, ou seja, se você cobiçar a mulher do seu próximo, você já é um adúltero. Porque Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito e verdade, pois ele é espírito. Tanto que no Salmo 19, no final do Salmo 19, o salmista fala, Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Então Deus ele sonda os corações. Jesus trazendo aquela cultura religiosa de fato o que é pecado, muitos se escandalizaram. Bem, a partir disso, creio que se a gente ir por esse caminho que a Bíblia nos dá, ficará mais fácil entender o quão grave é o pecado e assim a gente entender que não há outro meio pelo qual a gente é aceito diante de Deus, senão por meio de Jesus Cristo. O primeiro texto que eu gostaria de ler, ele se encontra em Romanos capítulo 3, verso 23. É um texto bem conhecido. Eu vou estar lendo na versão NVT, nova versão transformadora, e depois eu vou explicar o porquê. Nessa versão, esse versículo diz assim, Romanos capítulo 3, verso 23, vai dizer assim, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Numa versão João Ferreira de Almeida vai dizer assim, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A visão João Ferreira de Almeida, ela traz um sentido como que por conta do pecado a gente foi de fato privado de alguma glória da parte de Deus. Mas não é um sentido legal. Por quê? Porque a Bíblia fala que Deus não compartilha sua glória com ninguém. Lembrando que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e no grego. E essa transição da linguagem primária da Bíblia, a linguagem que ela foi escrita, para a nossa língua, que é o português, ela passa por outras línguas e o português ela é uma língua um pouco falha no sentido de uma palavra trazer vários significados. E ela não tem palavra específica para todos os significados, coisa que outras línguas mais ricas, como o hebraico, o grego, eles, de fato elas têm. Isso causa uma dificuldade. Então, Deus vai dando sabedoria, vai lançando-se novas traduções, né? Deus através de Daniel fala que nos últimos dias o conhecimento ia aumentar. Então hoje a gente tem outras versões e pelo contexto, né, a gente julga o que de fato faz sentido e o que não faz. Então, na NVT, esse versículo faz mais sentido. Todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Ou seja, Deus criou Adão e Eva, à sua imagem e semelhança, para que ambos fossem representantes da pessoa de Deus governando a terra. Em justiça, em santidade, moralmente, eles tinham de ser representantes de Deus. Quando Adão e Eva optam por comer do fruto, eles pecam, eles erram o alvo, eles não cumprem o propósito pelo qual eles foram criados. E essa semente pecaminosa, ela passa toda a descendência. Se a raiz ela é pecaminosa, os frutos da raiz vão ser pecaminosos. Então, todo descendente de Adão, ele tem o coração inclinado para o pecado. Então, como a gente entender o que de fato é pecado? A gente olha para o que diz quando Jesus é batizado, é dito assim, no batismo de Jesus. A gente encontra isso em Mateus capítulo 3, a partir do verso 13.
Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem me agrado. Alguma coisa que a gente pode tirar, pois não vem ao assunto que a gente está tratando, mas aqui a confirmação que Jesus de que Jesus era aquele o qual João Batista estava precedendo o caminho. Para João Batista era o fato de o Espírito descer como pomba sobre ele. Deus deu esse sinal para João Batista: ó, aquele que você vê, o meu Espírito descendo como pomba sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito, né? Mas o que a gente quer extrair desse texto para o nosso assunto, que é o que é de fato o pecado, é o que é declarado a respeito de Jesus, de Deus para Jesus. Deus, ele contempla a pessoa de Jesus Cristo e ele fala: esse é meu filho em quem me comprazo. Esse é meu filho em quem me agrada. Ou seja, Deus, ele se agrada da pessoa de Cristo. Jesus é o padrão de justiça, o padrão de santidade, o padrão moral. Tudo que Deus, ele espera de um homem para agradá-lo, para estar vivendo de fato para a sua glória, para ter alcançado o padrão da glória de Deus, ele encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tendo isso como base, a gente vai para o que diz Tiago. Tiago capítulo... É que eu estou com várias bíblias aqui, mas eu vou nessa aqui, João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Tiago, no seu capítulo 1, no verso 17, que vai dizer assim, ó: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, e quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que isso quer dizer? Deus, ele não pode exigir dois padrões ou duas medidas. Se Deus, ele tem em Jesus Cristo o padrão de moralidade, o padrão de homem que alcançou a sua glória, que alcançou o padrão da sua glória, ele não pode exigir menos. Por isso que a Bíblia vai nos deixar muito claro que somos justificados em Cristo Jesus. E a gente não pode acrescentar nada para nos tornar mais salvos. Romanos, capítulo 5 de Romanos, vai trazer o quão evidente isso é. Que como a gente cai em Adão e a gente é resgatado por meio de Jesus Cristo. Vou ler apenas um trecho, Romanos capítulo 5, do verso 17 em diante. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e da dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde abundou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o texto é muito claro em dizer que um único ato de justiça nos traz vida. Por meio da obediência de um único homem, somos justificados. Por quê? Porque esse único homem, que é Jesus Cristo, ele é o padrão da glória de Deus.
Então, a gente vai para também outro texto importante para a gente fechar essa ideia, 2 Coríntios capítulo 5, que vai mostrar que, capítulo 5, verso 21, que vai dizer assim, ó: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós nos tornássemos justiça de Deus. Então, Jesus, que alcançou o padrão da glória de Deus, Deus ele torna ele pecado, não pecador, mas pecado, e julga ele para que por meio dele, ou seja, por meio da sua morte, a condenação que merecíamos foi imposta sobre ele. Por meio da sua morte, nós, por meio da fé, fôssemos justificados diante de Deus, fôssemos feitos justiça de Deus. A morte substitutiva de Jesus Cristo, ela impõe sobre todo aquele que crê a sua justiça, ou seja, o padrão de Deus que só se encontra na pessoa de Cristo. Então, o que é pecado? Pecado é vivermos diferente do que viveu Jesus Cristo. Quando a gente olha para Jesus Cristo, por seu padrão de justiça, a sua forma de viver para a glória de Deus, aquele que vem e diz assim: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a gente olha para a nossa vida, o quanto a gente faz escolhas que são contrárias à vontade de Deus, o quanto muitas vezes a gente só busca Deus por benefícios próprios. A gente vê que a gente não alcançou o padrão da glória de Deus, então a gente está em pecado. Ou, eu citei também a lei, que a lei foi apresentada para que o pecado fosse realçado. Paulo, em Romanos 7, ele vai dizer isso, ele vai falar: antes de conhecer a lei, eu vivia. Ou seja, ele não enxergava a culpa nele. Mas quando ele conheceu a lei, ele viu o quão pecador ele é. Então, olhando para a lei e olhando para Jesus Cristo, a gente vê que somos culpados diante de Deus, somos incapazes, porque o profeta Isaías vai dizer que todas as nossas justiças, ou seja, a nossa natureza, quando ela vai praticar a justiça, essa justiça é como trapo de imundície, ou seja, o sentido desse texto vai dizer que é como uma pessoa com lepra se cobrindo de um pano para poder cobrir essa lepra. Mesmo que dure algum momento, o cheiro da lepra e a podridão da lepra, o pus, vai tomar conta daquele pano, de modo que vai ficar evidente aquela imundícia. É assim as obras dos homens. Por mais que pareçam justas superficialmente, Deus, que sonda os corações e conhece as intenções de cada coração, ele sabe qual foi a disposição para executarmos aquelas obras. Muitas pessoas que vivem em pecado, vivem em adultério, para poder tirar o peso de suas consciências, elas fazem doações, elas contribuem em instituições de caridade, mas diante de Deus, essas obras que para os homens muitas vezes são louváveis, são como esse trapo de lepra. E então que a gente venha ter essa visão mais ampla a respeito do pecado. Que a gente não venha ficar nessa meninice de falar: isso é pecado, aquilo é pecado. Que a gente venha olhar para as Escrituras, conhecer a Deus e saber que de fato somos justificados na pessoa de Jesus Cristo, que não somos capazes pelas nossas forças, pela nossa justiça, de alcançar o padrão da glória de Deus, e que venhamos a louvá-lo pela sua provisão de salvação, pela sua manifestação de amor e graça, nos justificando, punindo o seu próprio Filho na cruz, imputando sobre ele a culpa dos homens, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então que essa breve mensagem, trazendo aí o quão grave é o pecado, e que é muito além de coisas que as pessoas acabam falando, roubo, furto, adultério, etc. Que o pecado é a gente não ser capaz de viver no padrão que Deus de fato nos criou para vivermos. E que isso venha não nos fazer entrar em desespero, mas venha fazer com que a gente olhe para a cruz, se arrependa de nossos pecados e entenda que o único caminho pelo qual nos achegamos a Deus é por meio de Jesus Cristo. Jesus ele foi muito claro em dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não há outro meio pelo qual
a gente se achegue a Deus, a gente ande em verdade e a gente tenha vida e vida com abundância, senão por meio de Jesus Cristo. Que Deus abençoe, que se essa mensagem falou no teu coração, que se essa mensagem foi uma mensagem que edificou você, compartilhe com pessoas para que outras pessoas também sejam edificadas. Pois tudo aquilo que a gente recebe de Deus, o próprio Pedro vai dizer assim que a gente deve servir a Deus, uns aos outros com os dons que a gente recebe de Deus, são para ser compartilhados. São para que outras pessoas tenham o coração transformado, para que o reino de Deus venha se propagar, para que as pessoas deixem de viver em seus delitos, em seus pecados e passem por meio de Jesus Cristo a viver para a glória de Deus. Que Deus os abençoe.